tema desta nossa pérola é pregadores com habilitação falsa. Eu estava vendo um noticiário em que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma blitz e parou o motorista, pediu carteira de habilitação e o documento do carro. Aí o cara deu o documento do carro, deu a carteira de habilitação e o motorista achou alguma coisa estranha, foi lá dentro, verificou, quando voltou e disse: essa carteira é falsa. O senhor não está habilitado para dirigir, principalmente numa rodovia federal. Por favor, me acompanhe. Foi um insight. Pregadores que não estão habilitados não poderiam, à luz do evangelho, estar pregando. Não podem. Mas ele fez teologia. Piorou. Se fez teologia, aí é que não pode pregar mesmo. Se o cara fez teologia, aí ele manobra os incautos, engessa a mente, vai vitimizando as pessoas. Preste atenção, leia você comigo, tá? Porque eles dizem assim: Geraldo prega heresia. É que para a maioria dos crentes, pregar o evangelho é heresia. Só não é heresia fazer campanha. Você já entrou dentro de uma igreja que tinha campanha? Diga uia. Todo mundo, sou. Se eu digo é vixe. Ora, mas... E você dizia que era heresia? Não. Fazer campanha não é heresia. Dar dízimo não é heresia. Culto de libertação não é heresia. Agora, pregar o evangelho é heresia. Dizer que nós somos a igreja é heresia. Dizer que da palma da tua mão ninguém te arrebata e concluímos então que a salvação é eterna, isto é heresia. Vamos ler, Miguel, por favor. Tem aí, Miguel? Miguel, você está com heresia? Segunda de Coríntios 3, versículos 5 e 6. Miguel, você... A esposa dele fica do lado dele, Miguel fica desnorteado, cara. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5. Eis a heresia. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, 6, o qual, leia, nos habilitou, segura, volta o 5, habilitou. Então, cada um de nós temos uma carteira de habilitação, assim como quem é motorista tem uma. Leia agora o 6. O qual nos habilitou para sermos ministros do Velho Testamento. Está vendo? Eles dizem que eu sou polêmico. A pergunta que eu faço é: o Cristo, o cabeça da igreja, habilitou as pessoas para pregar a nova ou a velha? E se alguém pregar a velha, está com uma habilitação falsa. Não está habilitado por Deus. E nós estamos preparando um povo para dar uma blitz do Espírito Santo. Quando eles vierem com a leitura do Antigo Testamento, quando vierem com a doutrina do Antigo Testamento, ler, até pode ler, não pode aplicar na tua vida. Quando eles vierem com as leis cerimoniais e forma de doutrina e aplicar na minha vida, a exemplo do policial federal que parou o homem e pediu a carteira de habilitação, era falsa, assim todos vocês, com o radar do Espírito Santo, vão dar uma blitz e vão dizer: ei,
Pode parar, a sua pregação é falsa, você não está habilitado para pregar a velha, tem que ser a nova. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, vírgula, não da letra, da lei de Moisés, mas do Espírito, porque a letra, a lei de Moisés escrita em tábuas, ela mata, mas o Espírito, recebam a vida do Espírito no vosso entendimento. Os pregadores aí fora estão cometendo graves infrações espirituais, estão anulando a graça de Deus, estão dizendo que Cristo morreu em vão, que o sacrifício de Cristo não vale. Olha as infrações. É como se um cara dirige sem carteira, atropela e faz bandalha. Isso aí vai contando pontos até ter a suspensão definitiva. Os pregadores aí fora que pregam a antiga, porque não estão em nome de Cristo. Mas meu pastor é um homem de Deus. Pode ser o que ele quiser de Deus. O que ele prega não é habilitado por Cristo. Não foi Cristo que o capacitou, que o habilitou, que mandou. Quem está habilitado por Deus, leia-se, tem que ser um ministro de uma nova aliança, assim como eu e os senhores fazem. Porque hoje eu estou aqui ministrando aqui, mas os senhores ministram no seu trabalho, na sua faculdade, ministram na sua família, ministram na rua, na chuva, na fazenda. Mas vocês também gostam, né? Entende isso, meu amado? Isso é claro aos seus olhos? Que nós fomos enganados por uma turma que não foram habilitadas por Deus? Que nós deixamos nos levar pelos títulos, pelos anéis, pelas placas lá na frente? Nós nos deixamos nos levar pelos gritos. Eles nos ganharam no grito. Quanto mais gritava, mais a gente, terra! A mim ninguém ganha mais no grito, embora eu também dou uns gritos aqui, que eu tenho um pezinho lá. Mas eu dou um grito no espírito. Meus amados irmãos, eles vão cometendo erros gravíssimos contra a doutrina de Cristo. Eles pisoteiam o sangue da nova aliança. Eles blasfemam do poder que emanou de Cristo. Eles se colocam como suma autoridade, se a palavra deles cobrissem a toda. E quando você vem com o evangelho, vem a frase, isto é heresia. O outro me disse, você é o maior herege do século 21. Eu disse, sim. Na etimologia da palavra, eu estou me levantando contra tudo que está instituído aí como igreja, e não é, porque é uma falsa habilitação. A habilitação de vocês é falsa, vocês pregam Malaquias, vocês pregam dízimos, vocês pregam campanha, busca no monte, tudo isso é contra quem tem verdadeira habilitação. Eu estou habilitado por Deus porque eu ministro a nova aliança, que é a graça de Deus em Cristo Jesus. A minha habilitação é verdadeira. Então, o apóstolo Paulo foi taxativo quando alguns maus habilitados com habilitações falsas tentou entrar na igreja dos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9, Paulo disse, olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na lei de Moisés. Não. Meu amado, com todo respeito, o chamado é para viver a lei de Moisés ou é para viver a graça de Cristo? Bem, pelo menos é o que está escrito ali, o que eles dizem que eu prego heresia. Que o povo não está familiarizado com o evangelho, e um deles me disse, o que você prega é novo. Eu disse, não. O que você prega que é novo. Porque não tem na Bíblia fogueira bamba. Tem. Não tem. Então quem prega o novo são vocês. Eu prego este evangelho. Eu prego que as pessoas são chamados na graça.
Eu prego que as pessoas são habilitadas para pregar a nova aliança. Eu digo que as pessoas são templo do Espírito Santo. Vocês dizem que o templo é a catedral de vocês. Eu digo que não. Eu digo que está aqui. Quem está pregando algo novo são vocês. Isto para mim é que soa novo. Dizer que eu tenho que dar o meu carro, dar todo o meu dinheiro numa fogueira fictícia? É isto que é verdade de Deus? Não, claro que não, eu despertei do sono. A verdade é essa. Diz que Ele me chamou na graça de Cristo e eles estão passando para um outro evangelho. E que Paulo disse no versículo de número 7, olha lá, o qual, na verdade, o qual não é outro. Fora da graça de Deus, não existe um outro evangelho. É falso, é invenção. Evangelho só existe um, o da graça de Deus, que Paulo pregou. Os pastores ignoraram, porque o evangelho da graça não enche cofre. O evangelho da graça não enche cofre. O evangelho da graça enche a vida, assim como a tua está cheia da graça de Deus. O qual não é outro, senão que alguns e vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Meu amado, vou lhe dizer uma coisa com sinceridade. A maior perversão que se fizeram chama-se igreja evangélica. Se você ver um local escrito igreja evangélica, lá você pode ter certeza, se pervertem o evangelho de Cristo. Mas com toda certeza, você vai ver óleo no lugar do Espírito Santo, isto é uma perversão. Você vai ver dízimo como dinheiro, dízimo não é dinheiro, isto é uma perfeição. Você vai ver um pedaço de pão como corpo de Cristo. Alô? O corpo de Cristo são vocês, a igreja dele. Isso aqui é a verdade de Deus. Mas eu sei, mas eu não aceito. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Eu não estou nem aí. Se você aceita ou não aceita, para mim e para Deus não vai fazer diferença nenhuma. A diferença vai ser na sua vida, que você vai ser escravo dessa falsidade, você vai ser escravo do engano, vai perder a sua vida, ao invés de viver os poucos dias que lhe resta, vai viver para sustentar um bando de ladrão que está comprando carro, está comprando avião, está comprando mansão, enquanto você tem que ir lá para o seu salão, tomar conta de idoso, fazer faxina nos hospitais, para tirar 10% para um bando de milionário, que sabe como é que eles estão para vocês? Tô nem aí, tô nem aí. Mas vem cá, Geraldo, o senhor não tem medo de falar essas coisas? O seguro da minha mulher aumentou, meu amado, 433,37 centavos. É tanto dinheiro que a mulher já acorda de manhã me dando bom dia com a faca na mão. Acho que ela está doida para me degolar para pegar esse dinheiro, meu. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. 8, tem 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja uma bênção. Seja o quê? Anátema. Então, qualquer um pregador, qualquer um. Então, deixa eu ver quantos tem me ouvindo aí. 18, 19, 22, 23, saiu 3, 17. Corre não, filho. Corre não. Qualquer um que pregue um evangelho diferente que Paulo e os irmãos que estavam com ele, ainda que nós, Paulo, Silvano, Timóteo, Tito e alguns irmãos não mencionados nas suas epístolas, qualquer um que prega um evangelho diferente do que Paulo pregou, disse ele com a autoridade de Deus, habilitado por Deus, disse ele, seja anátema. O povo que não ouve o evangelho da graça de Deus, está todos eles debaixo de anátema. Mas qual era o evangelho que Paulo pregava? Se eu não me engano, Miguel, digita para mim, por favor, Atos capítulo 20, versículo de número 24, se tiver errado, me suporte, a minha mente já cansada, eu já estou um senhor idoso com 55 anos. Me fazer de vítima também, né?
Vamos ler qual é o evangelho que Paulo pregava. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, disse Paulo quando reuniu os irmãos lá em Éfeso, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar a lei de Moisés. Qual era o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. E se passar disto, é anátema. Se tiver dízimo, é anátema. Se tiver campanha, é anátema. Se tiver mão sobre a cabeça do homem, é anátema. Se tiver óleo, é macumbogélio. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e até o versículo 29, eis a lista dos convocados, eis a lista dos habilitados, eis a lista dos verdadeiros pregadores, eis a lista de quem Deus chamou para pregar o seu evangelho. Leia, irmãos, quem é irmão aqui, diga glória a Deus. Poucos falaram, mas eu vou reforçar. Glória a Deus! Balabanaia. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, ponto e vírgula. Pelo contrário, não, com charme, eu vou fazer. Você precisa fazer, deixa eu... Pelo contrário, diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Olha a lista dos habilitados, dos vocacionados e dos chamados para pregar a sã doutrina, o evangelho do Cristo ressuscitado, que Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu vim testemunhar o evangelho. E quem é que foram habilitados para isso? Diz que Deus. Não tem nada a ver com um pastor olhar para um camarada aqui e falar assim, ih, rapaz, lá o carro dele, ó, um Cadillac 1937, relíquia com um diamante no volante, coloca ele aqui como secretário, dízimo é alto. Fizeram comigo quando eu peguei o carro emprestado do meu patrão e parei lá na igreja. Quando ele viu aquele carrão, pensou que era meu. Ele disse, você vai ser pastor aqui, Geraldo. Com um carro, né? 15 dias depois ele disse, você não tem um perfil da igreja, você é negro, semi-analfabeto e peão de obra, saravá. Ninguém quer, né, Paulo? Diz que é Deus que chama, é Deus que dá a vocação, que habilita, que confunde, que deixa eles desesperados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 28, e Deus escolheu os de nariz em pé, os doutores escribas, os peitos de rolinha. Paz do Senhor. Não são para reduzir a nada as que são. Olha os chamados aqui. Eis aí os chamados por Cristo. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe o chamado? Aonde estão os humildes? Aonde estão os desprezados? Sejam bem-vindos ao Evangelho de Cristo. Diga glória! Diga glória a Deus! Deus chamou vocês. Cada um no seu quadrado, mas chamou vocês.
é com você. Não importa a sua esfera de ação. 10 te ouvem, Deus chamou você. E a sua mensagem, a mensagem de Cristo na tua boca, está confundindo eles. Não tenho que refutar, não tenho que buscar no grego, no aramaico, nem no hebraico. Não tenho que consultar. É Cristo falando na tua boca por meio da sã doutrina que Ele habilitou vocês. 5 te ouvem, 5 serão edificados. 500 te ouvem, 500 serão edificados. Ninguém te ouve, edifica a si mesmo e continua dando glória a Deus. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada. Cite. Os cães no lugar dos cães. O lugar do cão é cite. Junto, fica. Preso na coleira da graça. E por que é que Deus fez isso? Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Acabou. Esse negócio de eu sou pastor presidente, eu estudei teologia, acabou. Isto é se vangloriar diante de Deus. Deus disse: chega. Chega, eu vou acabar com isso. Eu quero gente quebrada, gente humilde, gente simples, que eu vou usar para confundir, e que eles mesmos não vão poder dizer eu. Ninguém vai poder se vangloriar na presença dele. Todos vão dizer: é Cristo, é Cristo, é Cristo. Assim como faz na minha vida, assim como faz na tua vida. Você recebe? Vamos dar um lindo aplauso ao Cristo ressuscitado.